Anita vivia em uma pequena cidade costeira. Desde criança, ela era fascinada por navios e marinheiros. Quando eu crescer, vou me casar com um marinheiro, disse sentada no colo do avô. O avô acariciou a cabeça loura da menina e se sentiu contente. Ele mesmo, quando era jovem, serviu na marinha. Com o passar do tempo, Anita se tornou uma bela jovem. Os meninos da cidade admiravam e, além de sua beleza, eram inteligentes para sua idade. Qualquer jovem em seu círculo sonhava em se casar com ela. Mas em seu sonho romântico de se casar com um marinheiro não há empregada em paz. Mas um dia, caminhando com suas amigas ao longo do cais, Anita viu um menino atlético com cabelos pretos caminhar até as meninas e carregar um enorme buquê de rosas. Ele não levava as rosas como de figurino, mas com as pressas desenhadas para baixo, praticamente tocando o pavimento com os botões. O rosto do menino estava triste. Quando se aproximou, ele abriu o buquê abruptamente e estendeu para Anita. A menina tremeu de surpresa e pressionou o buquê em seu peito. O jovem seguiu seu caminho como se nada tivesse experimentado. Um dia, quando voltou da loja, Anita viu o mesmo rapaz que lhe deu o buquê. Já não estava mais tão triste. Por algum motivo, o coração de Anita atirou quando ela ouviu: "Olá. Você se lembra de mim? Há uma semana, você me deu rosas." O menino olhou surpreso para Anita. Então, como se estivesse se lembrando, sorriu com o canto dos lábios: "Sim, eu me lembro. Como estão as rosas?" "Murcharam, eu acho." "Não, não. Eu estou cuidando delas." "Eu ainda tenho um vaso", respondeu Anita. Houve um silêncio estranho. O jovem olhou para Anita e viu que ela carregava enormes sacolas de compras. "Deixe-me ajudá-la." "Você mora longe?" "Não, não. Eu moro aqui perto, apenas 3 quarteirões de distância." O jovem pegou as sacolas e eles caminharam juntos. "Você deve ter uma família grande, com tanta comida que você carrega." "Não, na verdade não. Mamãe, papai, vovó e eu", respondeu Anita, chorou e conversou. Chegaram à porta. O silêncio estranho reinou novamente. Anita estendeu as sacolas e, então, de repente, assinou com as mãos e disse: "Nós não nos apresentamos, meu nome é Anita." "Talvez ele seja um marinheiro, mas hoje ele não usa um uniforme." "Não sei, vovô." "Não me pergunte." Anita fugiu do olhar curioso de seu avô para o seu quarto, porque ele incomoda com essas perguntas. Ela mesma não sabia nada sobre o menino, exceto o seu nome. Pela manhã, a menina foi fazer alguns recados no centro da cidade. Ficou surpresa ao ver Mateus em seu uniforme naval. Anita chamou e Mateus voltou-se para ela. Ele viu a menina e a cumprimentou. "Nos encontramos novamente." "Ah, deve ser o destino", disse Anita, corando. "Talvez seja o destino, mas ele é um vilão, porque amanhã eu vou para o mar." Você vê como o destino une as pessoas e aí separa. Eles ficaram em silêncio por um tempo, então Mateus falou: "Primeiro, o que você vai fazer esta noite?" "Se você estiver livre, podemos ir ao cinema." Colocaram um novo filme no cinema. "Seria muito bom", Anita se emociona. Depois que o filme acabou, passeavam pelo calçadão até quase o amanhecer. Mateus se despediu de Anita na porta com um beijo e em seguida: "Quando eu voltar do mar, eu vou te chamar." Se virou e saiu sem esperar que Anita entrasse em sua casa. Anita olhou para Mateus saindo por um longo tempo. Seu coração estava saindo do seu peito. As 2 semanas se arrastaram como se fosse um ano de diferença. Anita estava ansiosa. A única salvação era o trabalho. Não tinha tempo para seus tristes suspiros. Trabalhava no cais. Mateus se despediu de Anita na porta com um beijo e em seguida: "Quando eu voltar do mar, eu vou te chamar." Se virou e saiu sem esperar que Anita entrasse em sua casa. Anita olhou para Mateus saindo por um longo tempo. Seu coração estava saindo do seu peito. As 2 semanas se arrastaram como se fosse um ano de diferença. Anita estava ansiosa. A única salvação era o trabalho.
Não tinha tempo para seus tristes suspiros. Trabalhava no cais. Mateus se despediu de Anita na porta com um beijo e em seguida, quando eu voltar do mar, eu vou te chamar. Se virou e saiu sem esperar que Anita entrasse em sua casa. Anita olhou para Mateus saindo por um longo tempo. Seu coração estava saindo do seu peito. As 2 semanas se arrastaram como se fosse um ano de diferença. Anita estava ansiosa. A única salvação era o trabalho. Não tinha tempo para seus tristes suspiros. Trabalhava no cais, vendendo ingressos para passeios no mar, a temporada de férias estava a todo vapor. O clima, as pequenas ondas e a falta de sol eram esperançosos para aumentar o número de pessoas que desejavam dar um passeio nos barcos de turismo. À noite, na privacidade do seu quarto, Anita sonhava em se reunir com Mateus. Imaginava que ele estava correndo para ela e que a pegaria em seus braços e faria girar em torno dele. Mas o encontro não aconteceu como ela havia sonhado. O tempo tinha ficado fechado novamente e todos os navios estavam isolados na área externa. Ninguém poderia entrar no porto. Anita atendeu Mateus com os olhos sem parar. Várias vezes foi até a sala de controle, mas a resposta foi a mesma: aviso de Shakespeare. Não há ordem para abrir o acesso ao porto. Perdendo a esperança, Anita começou o regresso à casa. A chuva caiu em grandes gotas. O vento protegeu as árvores jovens contra o chão. O vento arrastou a porta das mãos da menina e bateu contra a madeira com força, como se estivesse com raiva dela por algo. Anita gritou de surpresa. Seu avô saiu para a varanda. Anita, por que você está andando na chuva? Você vai pegar um resfriado. Para si mesmo, o tempo muda e as pessoas também. Disse que em sua infância, as chuvas de verão eram quentes e ele costumava correr descalço através das fossas, mas agora é diferente. Tudo é diferente, tanto as pessoas quanto o tempo. Anita mal ouviu seu avô. Entrou em seu quarto e mal teve tempo de trocar de roupa quando viu a voz de Mateus, sem acreditar. Correu para a sala de estar. O menino estava todo encharcado. A água escorre do caxangá do marinheiro para o rosto. Ele tirou e cerimonialmente segurou no peito. Ele disse ao avô: permita-me apresentar, mecânica superior do navio de carga seca Alexandria, Mateus Pinzon, com permissão de curta duração. Anita estava de pé atrás do vovô, toda ansiosa. Correu para pegar uma toalha para que Mateus pudesse pelo menos secar o rosto em breve. Todos estavam sentados ao redor da mesa. Mateus disse-lhes que nunca tinha deixado os navios entrarem no porto, mas os guardas de fronteira tinham acabado de passar e tinham sido capazes de buscá-lo. Então Mateus estaria livre até amanhã à noite. Eles passaram a maior parte da noite conversando. O avô o abraçou e o beijou. Todos os pensamentos maus voaram da mente da noiva feliz. Então, eles tiveram uma linda lua de mel. Se mudou para o apartamento de Mateus e a vida difícil da esposa de um marinheiro começou. Só é bonito nos filmes, mas não é assim na vida. A coisa mais difícil da vida é esperar e alcançar. Anita sabia esperar, mas não sabia alcançar a felicidade. Fazia 3 anos desde o casamento. Mateus ainda estava trabalhando no mar e Anita se despedia dele e esperava por ele. Ainda estava trabalhando no mesmo lugar, embora Mateus continuasse dizendo a Anita para deixar seu trabalho. Tinha dinheiro suficiente, o salário era bom, mas ela não queria ser dona de casa. Eles trocaram seu apartamento pequeno por um apartamento de 2 quartos e tudo indicava que eles logo se tornaram pais. Anita estava grávida de 3 meses. O dia começou como de costume, nada de mau presságio. De repente, uma campainha tocou. Anita foi abrir, pensando que eles eram seus pais. Mateus estava no mar e ela não estava esperando ninguém. Um carteiro estava no limiar, entregou-lhe uma carta e pediu-lhe que assinasse. A carta estava interessada em Anita. Anita abriu-a perplexa e dentro havia uma intimação judicial. Sua mão tremia e as letras eram confusas e borradas. E a Anita não conseguiu entender aquilo. Comparecer perante o juiz conforme solicitado, data, address. Nada mais que isso.
A carta estava interessada em Anita. Anita abriu-a perplexa e dentro havia uma intimação judicial. Sua mão tremia e as letras eram confusas e borradas. E a Anita não conseguiu entender aquilo. Comparecer perante o juiz conforme solicitado, data, address. Nada mais que isso. A carta estava interessada em Anita. Anita abriu-a perplexa e dentro havia uma intimação judicial. Sua mão tremia e as letras eram confusas e borradas. E a Anita não conseguiu entender aquilo. Comparecer perante o juiz conforme solicitado. Nada mais que isso. Juiz, do que se trata? Olhou para a data, o julgamento foi em 3 dias, apenas um dia depois que Mateus retornava do mar. Todos aqueles dias, Anita viveu como se estivesse em um sonho. Então chegou o dia do retorno de Mateus. Anita preparou um delicioso jantar, estava ansiosa pelo marido. No relógio de parede, os ponteiros mostravam 9 horas. Mateus nunca mais havia retornado tão tarde. Ela ligou para a sala de controle, estava tudo bem, ele já havia chegado à cidade. Mas por que ele não tinha voltado para casa? Anita adormeceu enrolada no sofá e de manhã cedo acordou com as pernas enrijecidas pela postura desajeitada. O apartamento estava vazio, o silêncio luminoso não prestigiava nada. Bem, ligado para a sala de controle novamente. Não, nada tinha sentido, tudo estava indo normalmente. Mateus tinha descido à terra e havia outro mecânico no navio. Anita, sem entender nada, lavou o rosto, trocou de roupa e escreveu para o tribunal. Não havia ninguém no caminho que levava ao prédio. Ela chegou antes da hora marcada e sentou-se em um banco para descansar e organizar seus pensamentos. De repente, viu Matel no início do caminho. Ele não estava sozinho, mas com uma bela mulher morena, segurando seu braço. Quando se aproximou de Anita, a morena abraçou Mateus e ele apoiou a cabeça em seu ombro. Anita ficou sem palavras, olhando para Mateus. Ele soltou a mão, disse algo no ouvido de sua companheira. Ela olhou para Mateus com nojo, mas se levou. Anita, temos que nos divorciar, eu cometi um erro e eu não quero viver o resto da minha vida com mentiras. Marina e eu estamos apaixonados há muito tempo. Quando eu te conheci, nós tivemos uma briga. Me perdoe e compreenda, eu sei que você está grávida e não podemos nos divorciar se você diz ao juiz. Mas isso não vai mudar nada, eu vou apoiá-la. Mateus ficou em silêncio por um segundo e depois acrescentou, escondendo os olhos, eu vou apoiá-la financeiramente. Isso poderia ter atraído ela. Olhou para seu amado, que ela havia beijado como se nada acontecesse 2 semanas antes, quando ele tinha ido para o mar. Quando você, Anita, tomando mais ar falou novamente, quando tudo isso começou de novo. Mateus baixou os olhos. Há algum tempo, há 1 ano. Anita caminhou tranquilamente até o tribunal, não recuaria tão facilmente, não ocultaria ao juiz que ela estava grávida. Talvez não tenha sido por acaso que ela carregue na bolsa o ultrassom da clínica de pré-natal. Ainda vou lutar, mas então, não engravidaria no último ano. Só tinha falado sobre ter um bebê porque as perguntas pairavam no ar sem resposta. Mentira era a pior coisa do mundo. Se tivesse dito imediatamente que havia se reconciliado com Marina, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas agora que a venderam, não foi ela quem declarou guerra, só está se defendendo. Marina sonhava em se apoderar do apartamento e todo o dinheiro na conta conjunta, provando que ela e Mateus têm uma família há 1 ano e que ele não mora com a mulher há 1 ano. Ela não tem direito à poupança ou a um apartamento, mas aqui está o problema, uma gravidez recente de Anita. Então, Marina não conseguiu nada. O juiz ficou do lado de Anita, os bens foram divididos igualmente entre os íntimos e as economias também. Anita foi capaz de provar que ela não sabia nada do adultério de seu marido, que ele o escondeu dela e que, portanto, não tinha intenção de se divorciar dele. Ela saiu do apartamento e Mateus se comportou como um cavalheiro nessa situação. Se oferecido para vendê-lo e comprar um apartamento de 1 quarto para Anita, o resto do dinheiro ele a manteria. Anita o perdoou, eles tiveram um filho lindo. Mateus vive muito mal com Marina, brigam o tempo todo e não tem filhos.
Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima história.